Existe uma comunidade de garotas que é obcecada em se tornar mais bonita e mais inteligente a cada dia. E tem momento melhor pra fazer isso do que nas férias? Vamos voltar para as aulas irreconhecíveis com mais um vídeo de Glow Up de férias. Ao levantar, eu adoro colocar uma música que vai estabelecer a vibe do meu dia. Eu acho mais romântico no vinil, mas direto eu coloco no meu celular mesmo. Depois disso, um quarto organizado é uma mente organizada. Então comece arrumando a sua cama, até porque você já começa o dia com uma tarefa cumprida. Eu gosto de sair do meu quarto já pronta, então vamos começar com skincare e maquiagem. Só que antes, um pouquinho de cuidados com o cabelo. Também tem umas diquinhas super importantes na hora de escolher a sua escova. Por exemplo, você tem que se atentar se ela tem essas bolinhas aqui na ponta, porque se tiver, não é o ideal para o seu cabelo. O mais recomendável é essas escovas que não tem a bolinha. E eu achava que essa escova aqui, por exemplo, tinha apenas o propósito de ser vintage, mas, gente, quando eu passo ela no meu cabelo, por ela ser bem macia, sabe? Ele fica outra coisa, parece que ele fica mais sedoso, eu não sei explicar bem. Então eu super recomendo essas escovas aqui, que tem as cerdas mais macias também. Agora, os produtinhos de cabelo que eu uso, primeiro, são esse shampoo e condicionador. É de rosa mosqueta, que tem propriedades super hidratantes. Pra dar aquela hidratadinha extra, depois do banho, eu tenho usado esse produto aqui. Ele tem ácido glicólico, que também dá um brilho extra, sabe? E aí eu uso ele pra pentear. E também eu passo esse aqui antes de sair, que dá também aquele glow. Eu também uso esse olhinho capilar, só que ele vai ser pra rotina da noite, porque eu passo ele antes de dormir e pra colocar na touca de cetim. E, gente, isso transformou meu cabelo. Mas a gente fala sobre isso mais tarde. Agora vamos pra skincare e eu uso essa faixinha que eu também acho super fofa. E hoje em dia eu faço uma skincare mais básica, mantendo só nos cuidados de limpeza, de hidratação. Mas eu tenho focado muito na hidratação do meu pescoço, principalmente porque é uma área que a gente negligencia e que envelhece muito rápido também. Eu uso um sérum hidratante pra isso e vou sempre massageando o meu rosto. Eu não preciso nem falar da importância do protetor solar, né, gente? E não se esqueçam do pescoço também, viu? Agora, pra maquiagem, eu não gostava de usar base e eu nunca usava. Só que eu percebi que a base ajuda a fazer os outros produtos fixarem melhor e pigmentarem melhor. Então eu passo uma bem levinha, mas eu passo. Eu tenho uma olheira um pouquinho mais esverdeada, então eu procurei um corretivo que neutralizasse ela. Desse jeito que eu coloquei na tela pra vocês. E, gente, a sobrancelha manda no seu rosto, então pentear ela e preencher ela é muito importante. Até pra quem tem franjinha, viu? E, gente, pra mim a quantidade ideal de blush é o máximo que você conseguir, sério, eu adoro. Esse rímel meu já tá acabando, então ele não tá tão efetivo, mas ele é o melhor que eu já tive, de verdade. Eu acho que ele deixa com um volume tão natural. Gente, eu acho que ninguém, inclusive eu, está preparado pra esse recebidinho de maquiagem da A. Caroline Beauty. Eu literalmente gritei quando chegou. Gente, os produtos chegaram esses dias, então eu não testei o iluminador ainda. O gloss eu testei porque eu não aguentei esperar. Mas vamos ver a reação ao vivo com vocês. A embalagem já é maravilhosa. E, gente, a embalagem me ganha muito, sério. Pra mim é uma das coisas mais importantes. Ai, caiu, ops. Eu gosto de usar pincel assim pra passar o iluminador. Tá, vamos testar. Chocada. Gente, de verdade, eu amei. E pra não ter risco de você voltar pra cama, já troca de roupa e tira esse pijama. O próximo passo é tome um copo de água morna em jejum. Isso traz vários benefícios e eu vou deixar pra vocês aqui na tela. Agora, abre todas as suas janelas e tenha contato com a luz solar. Isso ajuda a regular o seu ciclo do sono, seu humor, a sua produtividade e disposição. E tentem ter contato com a natureza pelo menos em algum momento do seu dia. Isso melhora a função cardíaca, diminui seu estresse e ansiedade e melhora a sua cognição e atenção. O próximo passo é um dos mais importantes para um glow up, que é ter uma boa postura. E para isso a gente precisa de alongamentos e eu gosto de fazer isso durante as minhas manhãs. Ai, gente, a minha coordenação motora para exercícios é tão feia. Socorro! Mas eu tenho usado esse vídeo que é muito bom e essas duas posições são as que mais melhoram minhas dores nas costas. E o próximo passo é fazer seu café da manhã. Eu tomei um cappuccino com algumas frutinhas que eu esqueci de filmar. E eu tento sempre usar louças bonitinhas pra romantizar meu dia. E depois disso é a hora da leitura. O livro que eu estou lendo eu preciso recomendar. Ele se chama Chega de Saudade, do Rui Castro. E ele conta a história da bossa nova, que foi um gênero musical muito importante pro Brasil, em minuciosos detalhes. E depois disso eu acho
acho que amanhã é um ótimo momento para você escrever tudo que você é grata, as suas intenções pro dia, como você tá se sentindo, ideias que você teve e revisando tudo aquilo que você se propôs a fazer no dia anterior. Gente, era final de semana, então eu não fui na academia, mas aqui está uma ilustração da importância de fazer exercícios físicos que nos dias de semana eu geralmente faço mais ou menos no horário do almoço, porque a academia tá mais vazia. Eu acho que eu tenho fobia social na academia, porque eu sou muito desengonçada. Agora vamos para umas dicas mais gerais que você pode fazer ao longo das suas tardes e ao longo dos dias das suas férias. Vamos começar pelo tópico beleza. A primeira dica, que foi super importante para o meu glow up, foi ter uma rotina de manutenção. Por exemplo, os pelinhos da minha sobrancelha crescem super rápido e às vezes naquela correria do dia a dia, eu olhava pro espelho e do nada tava parecendo uma taturana. E tava assim há dias e eu não tinha percebido, até porque eu tenho miopia e eu não uso óculos, então só se eu chegasse bem perto pra eu ver, sabe? E eu já tinha uma regrinha de fazer minha sobrancelha todo dia, um dia específico da semana, mas tinha algumas vezes que eu esquecia. Então pra isso não acontecer, eu criei uma pequena rotina de manutenção. Por exemplo, todo dia eu vou em frente ao espelho, olho bem de perto e já vou tirando aqueles pelinhos extras. Então todo dia minha sobrancelha fica bem feitinha, porque eu não espero acumular. Mesma coisa pros pelos do busto, que eu tiro com aquela laminazinha, sabe? Também alguns aqui que eu tenho bastante. E, gente, tirar esses pelinhos faz toda a diferença, de verdade. Inclusive pra sua maquiagem também. A segunda dica de beleza, eu sempre falo pra vocês: teste os estilos de maquiagem que mais funcionam. Eu já percebi que não adianta, pra mim é uma coisa mais natural mesmo. Eu não me sinto à vontade com a cara toda pesada, sabe? Não combina comigo, apesar de que eu acho muito lindo em outras meninas. Mas eu recomendo que vocês assistam vários tutoriais de maquiagem e vão testando ao longo do dia, por diversão, ou ao longo de vários dias durante as férias mesmo, porque pode ser meio cansativo ficar passando e tirando em um dia só. Mas eu acho que isso realmente é uma dica muito boa. Inclusive, outra mais ou menos nesse sentido, é você testar cores de roupas diferentes até encontrar as que mais funcionam pro seu tom de pele. Aí você pode falar: ai Laura, mas eu não tenho todas as cores disponíveis no meu guarda-roupa. Eu também não, gente. Isso é uma coisa super legal, inclusive, que você pode marcar de fazer com a sua amiga. Por exemplo, vocês vão algum dia num shopping, no centro da cidade, entram em lojas de roupas e vão experimentando, sabe? Escolhe uma roupa de cada cor e vocês vão se ajudando a ver o que fica melhor em vocês. Desse jeito, você não precisa pagar uma consultoria de coloração pessoal para descobrir o que funciona melhor. E é de graça, né? Porque você não precisa comprar as roupas. Provavelmente as atendentes vão ficar um pouquinho bravas, mas faz parte, I guess. Nessa mesma ótica, você também pode prestar atenção nas modelagens, no estilo de blusa, de saia, de vestido, que mais funciona pro seu tipo de corpo. Isso também faz total diferença. E ainda falando de guarda-roupa, aproveita e tira todas as suas roupas dele, vê as que você não quer mais, vende ou doa, pra você conseguir dar uma limpada no seu guarda-roupa, sabe? Eu preciso fazer isso urgente, ainda vou fazer nessas férias, porque às vezes quando o nosso guarda-roupa tá muito cheio, a gente não consegue enxergar ele direito e a gente acaba usando as mesmas peças, porque a gente nem vê direito o que a gente tem lá, sabe? E quando você estiver fazendo isso, você pode pegar as roupas que você vai ficar, experimentar fazendo combinações diferentes e ir tirando foto. E aí você coloca numa pasta do seu telefone e quando você estiver sem criatividade para se vestir, ou aquela crise existencial de eu não tenho roupa, abre a pasta que o problema já vai se resolver rapidinho. Inclusive, você já pode separar pastas de roupas para faculdade, roupas para sair, roupas mais casuais, ou até de academia. Enfim, isso vai super facilitar a sua vida. E, gente, agora é importantíssimo, um problema que eu já passei demais. Eu sou muito magrinha, né? Então, basicamente, todas as roupas que eu compro eu preciso de ajustar. E tinham muitas que eu ficava: ah, essa não tá totalmente perfeita, mas também não tá tão larga assim, vou usar desse jeito mesmo. E depois eu olho pra essas roupas, gente, tava totalmente fora do meu corpo. Então, se você tem alguma roupa que precisa ajustar, já separa e não usa elas até você consertá-las. Porque, por exemplo, tem tanta roupa lá em casa pra ajustar que se eu fosse mandar tudo pra costureira agora, ia ficar assim, caríssimo. Então eu tô enrolando um pouquinho e tô mandando ajustar aos poucos. Só que eu deixo essas roupas separadas
penteadas pra eu não usar elas até isso ser feito. Gente, também dica de glow up, eu preciso falar pra vocês tentarem um corte de cabelo novo. Eu particularmente não troco o meu já faz um tempo, mas é porque eu já considero esse corte uma certa ousadia minha, porque fazia anos que eu queria voltar a usar franjinha, só que eu custei a criar coragem. Eu comecei cortando só um pouquinho dela, sabe aquela franja mais ralinha? E demorou um tempão pra eu ter coragem de colocar uma franja mais cheia que eu tanto queria. Então assim, eu já acho que eu encontrei o meu penteado um pouquinho mais diferente. Mas eu tava até considerando esses dias deixar minha franja crescer pra dar uma mudada no visual. Mas eu ainda tô pensando nessa ideia. Comentem aqui o que vocês acham. É porque eu acho que eu fico até mais bonita sem franja, não sei. Mas indubitavelmente eu acho que minha aparência tem mais personalidade e mais a minha cara quando eu tô de franjinha. Então por isso que eu tenho dificuldade de aceitar trocar de corte. Mas assim, foi arriscando que eu consegui encontrar esse, que é o que eu mais me identifico. Também aproveitem para tentar novos penteados. Eu, por exemplo, adoro usar o French Twist. E um que eu gosto muito, que você puxa o seu cabelo assim, ó, e você prende com um grampo. Aí fica tipo desse jeito, assim, dos dois lados. Ah, gente, eu vou ter que fazer um tutorial pra mostrar pra vocês, né? Pode ser até um próximo vídeo. Mas enfim, penteados são cruciais pra aqueles dias que seu cabelo tá um pouquinho mais sujo e não tem como você lavar. Tá, agora vamos falar um pouquinho de glow up mental. Eu vou começar falando das metas que você fez lá no início do ano. Por quê? Quando a gente faz aquele monte de metas e a gente não cumpre, eu acho que isso prejudica muito a nossa saúde mental, no sentido de que a gente para de acreditar em nós mesmos. E isso tem repercussões muito ruins. Então por isso que eu sempre dou a dica de pegar as suas metas que você fez lá no início do ano e não tenha medo de adaptar elas. Se você vê que você escreveu alguma coisa que já é impossível de ser realizada, dá uma alteradinha, tá tudo bem, a gente precisa ser maleável para conseguir alcançar as coisas. Até porque nem tudo acontece do jeito que a gente espera mesmo e tá tudo bem, às vezes as coisas dão errado para nos redirecionar para um caminho melhor. Então já começa por aí. Pega suas metas, atualiza elas e depois você vai montar um planejamento. Divide elas em médio e curto prazo. Nesse curto prazo, você vai ver como que você vai encaixá-las na sua rotina. Para todos os dias você dar um pequeno passo para realizar aquilo. Desse jeito, ainda dá super tempo de você conseguir conquistar aquilo que você planejou. Outra coisa, aplicar na sua rotina o dolce far niente. Por exemplo, eu mostrei que na academia eu até estava estudando enquanto eu fazia esteira. E tudo bem, porque eu selecionei outro momento do meu dia para fazer o dolce far niente. Mas é muito importante a gente parar de querer fazer um multitasking em tudo, sabe? Ai, eu vou assistir TV enquanto eu faço a unha, eu vou fazer academia enquanto eu escuto podcast. Assim, isso eu falo até pra mim mesma, porque é um negócio que eu fazia demais. Tudo da minha vida eu fazia multitasking. E isso vai deixando a nossa cabeça muito sobrecarregada e a gente acaba não tendo foco para fazer nada direito. Então, tira um momento do seu dia para você descansar intencionalmente. Isso que é o dolce far niente, que é uma expressão italiana que significa a doçura de não fazer nada. Por exemplo, você pode sentar em frente a uma vista bonita e ficar lá parada admirando por um bom tempo, sem fazer mais nada, sem pensar em nada específico, só olhando, admirando e descansando ativamente. Você também pode fazer uma caminhada sem nenhum propósito físico, estético, sem nem ter um destino específico. Só vai caminhando e descansando sua cabeça, depois alguma hora você volta. Você também pode ler sem nenhum objetivo específico também. Por exemplo, eu sou muito assim, eu vou ler 10 páginas hoje, eu vou ler 20 páginas hoje. Eu sempre coloco esse prazo, essa meta. Tenta fazer sem essa pressão sobre você. Ler apenas por ler. Gente, isso faz tão bem para a saúde que é um dos motivos pelo qual a Itália tem uma qualidade de vida muito boa, porque eles tiram esses momentos para realmente relaxar, diminuir a ansiedade e viver o momento presente, sem ficar pensando no passado, no futuro, só admirar o agora. Então realmente vai fazer muito bem para sua cabeça. Outra coisa que eu gosto bastante também é de praticar o estoicismo. Tem momentos da nossa vida que parece que tá tudo dando errado, e eu gosto de manter o seguinte pensamento: não é sobre o que acontece, mas sim como a gente reage. É sobre a gente entender que não tem como a gente controlar todas as situações da nossa vida, mas a única coisa que a gente controla é a nossa reação. Então a gente tem o poder de deixar as coisas mais leves, por mais que elas sejam muito difíceis.
E isso mudou minha vida completamente, porque eu era uma pessoa muito controladora, gente. Quando qualquer coisa saía fora dos meus planos, eu ficava muito triste. Só que eu entendi que não precisa ser dessa forma. Primeiro, que muitas coisas que deram errado na minha vida, eu percebi que não era o propósito de Deus pra mim. É como se fosse um redirecionamento pro caminho que a gente deve levar, que no fim é melhor pra gente. Por exemplo, pensa aquele namoradinho que você queria que desse certo de todo jeito, ou namorado mesmo, aquele relacionamento que você queria casar com a pessoa a todo custo. Depois que deu errado, você percebeu o tanto que a sua vida ia ser infeliz se isso tivesse dado certo de fato. Então, gente, pensa, muitas coisas dão errado para nossa proteção. E eu consigo enxergar isso acontecendo na minha vida em vários contextos, várias vezes. Então, toda vez que alguma coisa dá errado, eu penso, um dia eu vou entender o que está acontecendo aqui. Um dia eu vou entender esse redirecionamento. E mesmo se eu não entender, provavelmente está acontecendo para um bem maior no futuro. E eu acho que isso se aplica a quase tudo na vida. Então tente não se desesperar e confie que as coisas vão acabar dando certo no final, mesmo que seja de uma maneira que você não espera de forma alguma. Nesse vídeo eu vou dar umas dicas mais gerais, as mais importantes no meu ver, mas se vocês quiserem eu posso fazer alguns mais focados, por exemplo, um vídeo só de glow up de mentalidade. Enfim, comentem aqui o que vocês acham. Agora, de glow up intelectual, eu recomendo que você escolha de 1 a 2 tópicos para focar durante essas férias. Em vez de escolher 10 assuntos que você quer aprender, se aprofundar, se especializar, foca em poucos, mas faça eles com profundidade de verdade. Porque às vezes a gente se dá tantas tarefas que a gente acaba não fazendo nenhuma. Mas depois de escolher esses assuntos, tira pelo menos um tempinho do seu dia para ler um livro que fale sobre, assistir um vídeo no YouTube, ler artigos, enfim, para buscar mais sobre aquele conhecimento. E eu recomendo que você tenha um caderninho para anotar isso, e você pode fazer dessa atividade um tempo relaxante também, sabe? Estudar por prazer, sem pressa. E para o estudo se tornar ainda mais efetivo, eu recomendo que você pratique o seu raciocínio crítico. E no meu ver, uma das melhores maneiras de fazer isso é você pegar o assunto que você está estudando e correlacionar com outro totalmente diferente. Então você vai ter que quebrar sua cabeça para fazer um raciocínio que junte as duas coisas. E é dessa maneira que você vai conseguir trazer esse conhecimento para o seu dia a dia, igual a Blair faz naquela série que eu explico para vocês as referências da Blair. Eu também recomendo que você busque por novos hobbies, ou se você já tem, aprofunde neles também. Eu vou lançar um vídeo falando só sobre isso, ideias de hobbies para testar nas férias, mas você já pode ir pensando em alguns também. O hobby vai te ajudar a ter mais autoconhecimento, a descansar a sua mente, a fazer você se admirar mais e também a se tornar uma pessoa mais interessante, tanto nos seus próprios olhos como nos das outras pessoas também. Mas agora vamos para a rotina da noite. Para a rotina da noite, para mim o primeiro passo é deixar a luz bem baixa, de preferência com luz amarela. Gente, foi uma das melhores aquisições que eu fiz. Comprar essa arandela e colocar a lâmpada amarela. Sério, meu quarto fica muito mais aconchegante e meu sono melhorou muito também, porque eu vou desacelerando mais, ficando mais relaxada. Eu também recomendo que você invista em pijamas bonitinhos e também confortáveis. Para mim isso também foi um divisor de águas, porque eu acho tão importante você se sentir bonita em casa também. E esse pijama pra mim foi perfeito pra isso, sério, ele é muito confortável, parece que eu tô nas nuvens e eu acho ele muito bonitinho. Também tem um que eu comprei xadrezinho, meio vibe de Natal, sabe? Ai, gente, eu fico apaixonada, pra mim isso me faz romantizar muito mais a minha vida. Agora uma dica que literalmente mudou a minha vida foi esse travesseiro. Gente, eu tenho muitas dores nas costas e eu também tenho muito medo de ficar cheia de rugas. Eu acho que desde que eu era pequenininha, a minha mãe ficava colocando isso na minha cabeça. Sério, ela tratava rugas como se fosse um monstro, que no entanto ela fortemente recomendava eu não fazer certas expressões. Por exemplo, eu não sou acostumada a fazer isso daqui, então eu tenho 0 linhas de expressões, olha, porque desde pequenininha eu não fazia essa expressão para evitar ter rugas. Então é só para mostrar para vocês o tanto que eu me preocupo com isso. Mas essas daqui e essa linha de expressão
Eu acho que indicam que você é uma pessoa muito sorridente, então eu não me importo não. Mas enfim, teve uma semana que eu tava com muita dor nas costas e eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso de um travesseiro ortopédico porque eu acho que vai me ajudar bastante. Porque eu durmo em algumas posições muito ruins, inclusive esmagando a minha cara. Eu durmo de lado e assim no travesseiro, que provoca dor nas costas e rugas, né? Então literalmente tudo que eu não quero. E esse travesseiro resolve tudo. E bem na semana que eu tava pensando em como eu queria um travesseiro ortopédico, a marca I Wanna Sleep me mandou mensagem. Eu fiquei, gente, isso foi enviado de Deus, não tem condição, é muita coincidência. E eles me enviaram esse travesseiro. Gente, meu Deus do céu, eu não consigo nem explicar pra vocês. Ele é muito confortável, sério, muito macio. E você dorme com essa parte daqui do travesseiro e sua cara não amassa. Olha, literalmente. Não amassa. Eu acho isso a coisa mais bizarra do planeta. E assim, pode parecer que isso aqui é meio durinho, mas ele é todo macio e super confortável. E também ele é geladinho, sabe? É muito gostoso. Eu nem sei como eles fazem isso. Ai, gente, ele é tão confortável. Eu vou deixar aqui meu cupom pra vocês e eu fortemente recomendo, porque ele literalmente vai resolver muitos problemas seus. Particularmente resolveu muitos meus, inclusive. Agora, lembra daquele produtinho do cabelo que eu falei lá atrás? Então, eu uso ele agora e eu uso ele juntamente com a touca de cetim. Isso também transformou o meu cabelo, de verdade. Ele acorda, assim, super brilhoso e já super soltinho, sabe? Super hidratado. Eu vou deixar a touca assim, gente. Não é o jeito certo, eu sei. Tem que colocar o cabelo inteiro. Mas eu acho que não vai ficar muito estético pro vídeo, não. Eu vou ficar assim mesmo, parecendo uma vovozinha. Amo. Pra complementar esse aesthetic de vovó, eu gosto de tomar ou chá ou uma bebida quente. Como hoje tá friozinho, meu pai fez uma coalhada pra mim e eu achei essa xícara super fofa. Mas tá, gente, agora é hora da skincare. Até porque a gente precisa tirar toda aquela maquiagem, protetor solar e skincare também que a gente passou no início do dia. E essa é uma dica muito interessante porque eu comecei a ser muito mais consistente com a minha skincare depois que eu comecei a passar maquiagem todos os dias. Porque não dá pra dormir de maquiagem, né? Uma coisa leva a outra. Pra tirar a maquiagem, eu gosto de fazer um double cleansing. Eu gosto de usar os dois sabonetes, tanto aquele que eu usei na noturna matinal, quanto esse daqui que é um demaquilante. Aí eu passo os dois pra garantir que tudo saiu. E à noite eu uso dois sérums. Esse daqui que é pra olheiras e esse aqui que é principalmente pra oleosidade e pra acne. Como vocês perceberam, todos os meus produtos de skincare são da Princípio, então eu vou deixar meu cupom aqui, caso vocês tenham interesse. Voltei de skincare feita, dá pra ver, né, pelo tamanho das olheiras. E agora a gente vai fazer algumas máscaras faciais. Eu não faço isso toda vez, mas eu tento tirar pelo menos um dia do meu mês pra romantizar mais ainda a minha rotina. Então assistir um filme enquanto eu faço uma skincare diferente, ou fazer a unha enquanto eu faço uma skincare diferente também. Eu tô com essas duas máscaras e eu acho que eu vou fazer essa daqui hoje, porque se eu fizer a da boca, eu acho que vai ficar difícil pra eu falar. Gente, isso daqui tá muito difícil! Agora, o próximo passo da minha rotina é praticar espiritualidade, e eu faço isso por meio da leitura da Bíblia. Então, algumas vezes eu apenas leio e medito na palavra, outras vezes eu ativamente estudo, uma pegada mais teológica mesmo. Isso é total meu momentinho de paz e eu acho assim que disparado de todas as dicas, essa com certeza foi a que mais mudou a minha vida. Quando eu gravei esse mesmo vídeo no ano passado, eu tava passando por um momento meio difícil da minha vida e eu tava muito ansiosa, então eu tava meditando na minha rotina da noite. Hoje em dia, graças a Deus, eu não estou passando mais por esses problemas, eu tô super tranquila e eu acho que se eu meditar eu vou acabar dormindo. Então é algo que eu não faço mais, mas entretanto, se você tá passando por um momento de ansiedade, eu fortemente recomendo porque me ajudou muito. É só ir lá no meu vídeo que eu expliquei as técnicas de respiração que eu fazia. Agora, ou eu coloco uma música bem relaxante, igual eu fiz no início do vídeo na rotina matinal, ou eu coloco um filme, uma série e vou relaxando enquanto eu assisto.
Hoje eu vou colocar uma série e vai ser Gossip Girl, claro, porque eu gosto pouco. Eu vou colocar no meu projetor, vou projetar ali na minha parede enquanto eu estou fazendo a minha skincare. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu só vou tirar isso daqui pra ir dormir mesmo. E já se inscreve aqui pra mais vídeos como esse. Também não esquece de curtir, comentar, me contar o que você achou. Se você tem outra dica, vamos conversar nos comentários. E também não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo daqui. Inclusive, se você tem interesse em conteúdos voltados para expandir o seu conhecimento e o seu repertório cultural, eu recomendo que você dê uma olhadinha no meu clube de membros, em que toda semana eu posto um vídeo falando de uma curiosidade cultural, de repertório diferente. Então é isso, beijinhos e até a próxima!